O último exemplo dessa parte de equilíbrio de solubilidade vai ser justamente o caso da solubilidade na presença de um íon comum. O que a gente quer dizer com essa expressão? É a solubilidade de um sal, no caso o AgCl, no caso desse exemplo, a solubilidade deste sal aqui na presença de outro sal que tenha um íon que seja comum a ambos, ou seja, no caso o íon cloreto. Então a pergunta é: qual a solubilidade do AgCl quando ele está na presença de uma solução de NaCl 0,1 mol por litro? Então a gente tem que se perguntar se a presença de um íon comum vai afetar a solubilidade. Bom, num primeiro momento a gente pode crer que sim, por quê? Se vai existir um íon que é comum ao equilíbrio, provavelmente esse íon vai estar, provavelmente não, ele certamente estará ou nos reagentes ou nos produtos. Nesse caso, obviamente nos produtos, né? Uma vez que os reagentes só têm os pares iônicos neutros. Como existe um íon comum nos produtos que está vindo de outra fonte, é o equivalente a gente pensar numa perturbação no sentido do princípio de Le Chatelier. Ou seja, eu tenho mais de uma determinada espécie nos produtos, o que isso significa? Que provavelmente o equilíbrio terá sido deslocado para os reagentes. Ou seja, provavelmente vai existir menos espécies químicas do sal disponíveis em solução do que existiria em água pura. Então agora a gente vai testar matematicamente essa hipótese. Então, em primeiro momento, a gente vai fazer aquela mesma análise que a gente estava fazendo antes, o que veio do início, o que veio da reação e o que permanece no equilíbrio. A diferença é que agora o que veio no início da prata é zero, porém o que veio do início do NaCl não é zero. No NaCl já existia 0,1 mol por litro deste, o que significa que tem 0,1 de cada íon, ou seja, já existia aqui 0,1 mol por litro do cloreto. À medida que este sal aqui desenvolve o seu processo de dissociação, vai se formar uma certa quantidade aqui X e uma certa quantidade aqui X, de modo que no equilíbrio aqui eu tenho X e aqui eu tenho 0,1 mais X, certo? Então agora é diferente, não é simplesmente um caso de x² em que a gente vai correlacionar com o KPS. O que é importante? O KPS em si, ele é o mesmo, ele é uma constante, ele não pode mudar em função dos parâmetros daquela reação, exceto se for a temperatura, mas o fato de ter um íon comum ou não, isso não afeta o KPS. Então o KPS desse sal aqui continua sendo 1,8 vezes 10 a menos 10, como a gente tinha visto antes. Isso aqui é a concentração da prata vezes a concentração do cloreto, que é a mesma coisa que X que multiplica 0,1 mais X. Em outras palavras, eu posso colocar aqui 1,8 vezes 10 a menos 10. Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais 0,1x, né? E eu posso escrever então aqui que x ao quadrado mais 0,1x menos 1,8 vezes 10 a menos 10, isso aqui é igual a zero. Ou seja, eu montei uma equação quadrática com esta equação, com esse problema de solubilidade. Essa equação a gente pode resolver pela fórmula quadrática, pela fórmula de Bhaskara, ou seja, eu tenho os coeficientes A, B e C, A é 1, B é 0,1, C é o menos 1,8, 10 menos 10, o menos tem que ser contabilizado, uma vez que a fórmula quadrática presume uma equação do tipo ax² mais bx mais c, então o menos tem que estar incluído dentro do termo c, né? E a gente pode calcular então dois valores para x aqui, os valores de x1 e x2, né? Que serão diferentes agora, não é igual no caso de antes que era só mais e menos da raiz. x1 é 1,8 vezes 10 a menos 9. E x2 é menos 0,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Né? Eu só coloquei isso aqui pela precisão, porque esse 1 aqui está relacionado com esse 1,8, 10 a menos 9. Certo? E a gente tem os dois valores das raízes aqui. De novo, qual é o valor correto? Esse aqui que é negativo já está fora de cogitação. Por quê?
Porque ele é a concentração da prata. A concentração da prata não pode ser negativa. Então, o valor que nos interessa como resposta para esse parcial, né, para esse problema, é esse valor aqui. Esse é o valor de x, esse é o valor da concentração de prata e esse é o valor da concentração de cloreto que veio do sal. Ou seja, no equilíbrio vai existir 0,1 mais x de cloreto, né? E o que isso implica? Que a quantidade de cloreto é praticamente o próprio valor que veio do NaCl. Ou seja, em outras palavras, veio tão pouco cloreto do sal que eu poderia simplesmente ter feito uma aproximação aqui, 0,1 mais x igual a 0,1, né? A gente poderia ter feito o seguinte, como uma aproximação, tendo em vista que 0,1 mais x é aproximadamente 0,1, eu poderia ter feito o seguinte raciocínio para a KPS. 1,8 vezes 10 a menos 10 é igual a prata vezes cloreto, né? Então aqui 1,8, 10 a menos 10 é igual a prata, que eu não sei. E o cloreto, veio tão mais cloreto do NaCl que o que vem do AgCl é desprezível. Então eu não preciso colocar aqui o mais x, eu só coloco 0,1. Né? E por que isso daqui funciona? Porque agora, se eu quiser o x, é simplesmente colocar 1,8, 10 a menos 10, dividido por 0,1, que é igual a 1,8, 10 a menos 9. Ou seja, sem resolver uma equação quadrática, eu obtive exatamente o mesmo valor que eu obteria resolvendo ela. Isso é uma prova de que essa aproximação aqui é absolutamente verdadeira, ou seja, essa aproximação é absolutamente válida e não introduz nenhum tipo de erro sério no meu problema. Então, quando a gente está falando de equilíbrios de solubilidade que envolvem a presença de íon comum, a grande maioria dos casos essa aproximação é válida. Por quê? Porque normalmente o íon comum está vindo de uma espécie que tem muito daquele íon a oferecer para o equilíbrio. Ou seja, a quantidade de íons do equilíbrio vai ser praticamente desprezível e essa aproximação vai ser válida. Então dá para resolver o exercício assim. O segundo ponto é que a presença do íon comum sempre reduz a solubilidade do meu sal, e reduz muito. Nós podemos ver que nesse caso aqui o x é 1,8, 10 a menos 9, então essa daqui é a solubilidade, 1,8 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Se nós compararmos com o caso em água pura, que era 1,34 vezes 10 a menos 5, ou seja, é aí 100 mil vezes, né? Não, 10 mil vezes, mais ou menos, de diferença de solubilidade. É uma quantidade bastante apreciável, e isso apenas pela presença do NaCl 0,1. Claro, porque esse daqui é muito pequeno, então 0,1 perto desse valor é muito grande. Então, as duas conclusões importantes a respeito do efeito do íon comum o efeito do íon comum pode ser aproximado, e isso não introduz um erro sério no cálculo. E, conclusão conceitual mais importante, o efeito do íon comum reduz drasticamente a solubilidade da minha espécie química. E isso está de acordo com o princípio de Le Chatelier, que diz que se eu aumentar a quantidade de produtos, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, eu desloco o equilíbrio para os reagentes. Ou seja, eu tendo a dissociar menos aquele sal, eu tendo a manter ele num estado agregado em maior proporção, certo? Duas conclusões importantes que podem ser estendidas para qualquer exercício envolvendo o efeito do íon comum, por exemplo.